Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer tê-las aqui conosco. Boa noite, boa tarde, bom dia. Esse programa vai ficar gravado, você vai ter oportunidade de vê-lo depois, quem não pode nos acompanhar aqui agora. Então, eu vou ser o anfitrião aqui para a gente começar uma conversa com duas pessoas queridas que eu tenho na mais alta estima e que estão participando de uma série de lives que a AMA-me vai fazer em função dos seus 10 anos de existência. Certamente, muita coisa mudou de lá para cá, muita coisa além daquela vontade aguerrida, que aqui eu estou olhando para esses dois senhores e sei muito bem o que eles passaram para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, muito além daquela vontade aguerrida, muito além daquela coragem necessária, muito além de todos os avanços que, felizmente, a gente conseguiu imprimir nessa discussão da cannabis no Brasil, a gente tem uma grande preocupação aqui na AMAMI em destacar aspectos científicos que qualifiquem essa discussão para o público em geral, para os nossos associados, para os colegas de outras associações, enfim, para as pessoas que possam eventualmente precisar de informação, que tenham curiosidade para sair daquela velha bolha da desinformação, do preconceito, que, na verdade, que reflete um racismo estrutural da sociedade brasileira e que a ciência, com casos tocantes, casos emocionantes, como aqui a gente tem desses dois pais, não é esse o nosso foco aqui hoje, mas esses casos todos movimentaram a ciência, movimentaram a vontade, movimentaram a sociedade civil, movimentaram a coragem e movimentaram informações. Então, sem mais delongas, feita essa pequena introdução, então, a partir de então, teremos, né, com regularidade, lives aqui, promovidas pelo canal do YouTube da AMAMI. Eu peço desculpas às queridas que nos assistem, cometemos a gafe aqui hoje de colocar uma mesa masculina apenas, por isso eu peço desculpas por um deslize que a gente vai corrigir naturalmente, né? Mas, feita essa breve introdução, eu vou pedir a esses dois queridos para se apresentarem e, na sequência, a gente vai levar uma conversa super interessante aqui sobre aquilo que habita o campo do mito, do imaginário das pessoas em relação à maconha, aquilo que toca ao THC. Seria o THC o vilão? O CBD é o bom, o CBD é positivo? Aqui, com dois pais, com duas pessoas que cuidam, que vivenciam na sua rotina tratamentos com cannabis, e que conhecem isso não apenas do ponto de vista da vivência pessoal, mas conhecem e ajudam, contribuem a avançar nesse tema com uma discussão científica. Essa discussão embasará ações políticas, ela nos qualifica a discussão e nos embasa, a nós e os gestores públicos, para podermos avançar nessa pauta urgente, necessária e tão emocionante que é essa conversa de maconha, de cannabis, de CBD ou de THC. Hoje nós vamos falar disso. Leandro, dá um oi para a nossa plateia, por favor, se presente. Depois eu vou pedir a mesma coisa para o Renato. E, na sequência, a gente faz uma rota aqui de conversa. Poxa, Anderson, apesar da mesa aqui ser masculina, mas eu acho que esse primeiro as pessoas vão nos perdoar. Por quê? Porque eu estou aqui com um grande parceiro, Renato Malcher, que eu não vou esquecer nunca o dia que a gente se conheceu, né? Eu e o Emílio Figueiredo trabalhamos um tempo antes na construção de um estatuto, até que aquele estatuto amadureceu, precisávamos de uma reunião, de uma assembleia para fundar a associação, e aí a gente contou com a colaboração da socióloga, né, professora Julita Lengruber, que conseguiu para a gente lá o último andar da Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, numa manhã maravilhosa, era o dia 13 de dezembro de 2014, onde numa cobertura de um prédio maravilhoso com a vista do Rio de Janeiro, ali perto do aeroporto Santos Dumont, a gente vislumbrando lá um cenário maravilhoso, estiveram reunidos lá famílias e cultivadores de cannabis, e ali surgiu a primeira assembleia, e ali foi constituída a AMAMI, né? Que depois funcionou até, como muito diz bem o Renato, de fomentadora de outras associações, porque a melhor associação é aquela que está próxima do paciente. E eu fico muito feliz com essa oportunidade, porque, além da gente compartilhar filhos autistas, quando a gente se conheceu, nossas crianças eram crianças. E hoje a gente tem adolescentes e homens.
e com eles a gente aprendeu muito. E através do estímulo deles, eu e o professor Renato Mausch, com a colaboração de outros colegas lá da Universidade Federal, da UNB de Brasília, né, a gente conseguiu publicar artigos científicos que se tornaram relevantes, a gente nem esperava que eles fossem virar citações e referências, né? E que nos ensinou ao longo dessa vida, que nos forçou a estudar muito sobre o CBD bonzinho e o THC melhor ainda, né? E trouxe para os nossos filhos um benefício, e a gente sempre quis compartilhar esse benefício com a sociedade, de modo que as pessoas possam usufruir da planta de um melhor jeito possível, né? Eu costumo dizer que existem inúmeras maneiras de você produzir subprodutos medicinais a partir de uma planta. O interessante é a gente poder qualificar esse benefício, garantir esse benefício dentro de uma manutenção. E no evento que aconteceu agora em Campinas, no IKEM Summit, com a participação de professores e experts no assunto, da Europa, das Américas, né? Ficou claro lá, quem esteve lá viu a presença, né, dos professores dizendo que o melhor remédio de cannabis é aquele que está mais perto da planta. Então, a gente falar de CBD e THC aqui, a gente tem que entender que está tudo dentro de um contexto, né? Então, Renato, um prazer enorme ter você aqui como parceiro. Vamos continuar produzindo cientificamente, cara. E eu aproveito e já desejo aqui um 2024 sensacional e que essa série de lives da AMA possa acontecer com regularidade nesse nosso 10º ano de existência. Um abraço aí para todo mundo. Bom, boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, good morning, quem for assistir de outro país. Mais uma vez, eu estou muito feliz de estar junto aqui com esses dois grandes parceiros e agradecendo aí ao trabalho técnico do Diego, que está organizando essa parte de comunicação. Estou muito feliz de estar cada vez mais próximo da AMAME, sempre junto, mas nem sempre com oportunidade de dar o máximo que a AMAME merece, mas sempre muito feliz de estar acompanhando, inclusive orgulhoso de estar acompanhando a forma como a AMAME está crescendo, a forma como a AMAME se constituiu numa espécie de comunidade, né, para além da estrutura física, para além da estrutura logística que conecta os médicos com o remédio, e o remédio com os pacientes, e o paciente com os médicos. Para além dessa estrutura, a AMAME cria uma comunidade que agora é uma comunidade que, além de criar uma família, né, que tem uma ação social importante, né, de trabalho comunitário, trabalho político, também virou uma estrutura fomentadora de ciência. Então, isso cria uma espécie de caso, de estudo de caso muito interessante. É uma situação em que a gente vê uma coisa surgindo da sociedade, surgindo das famílias, conectando uma perspectiva científica e médica de quem também tem uma perspectiva humana, por também estar ali compartilhando, né, as necessidades diárias de tratar de pessoas cujo tratamento depende dessa planta. Acabou fazendo surgir um fenômeno que é um fenômeno que tem que ser estudado, tem que ser historificado, essa maneira como não só a AMA, mas as associações, né, e não só as associações de pacientes, mas as associações growers, as associações de pessoas que lutaram aí também para difundir a questão da mudança de leis em relação a cannabis, criou assim um conjunto de mecanismos espontâneos, né, que está dando resultados, está trazendo para o mundo tanto o resultado prático para as pessoas que estão tendo acesso a esse alívio no sofrimento, como também estamos conseguindo compartilhar com o mundo inteiro, né, os resultados científicos
dessa aventura aí, né, que surgiu de maneira tão espontânea, mas sempre contando com a parceria séria e fundamentalmente honesta, né, de quem tem condições de trazer a ciência para dentro disso, porque a gente não traz nenhum tipo de interesse de comercialização, nada disso. A gente está aqui, eu e o Leandro, com as nossas vidas aí ele é médico, eu sou biólogo, mas a gente faz pós-doutorado 24 horas por dia em autismo e em humanismo, né? Porque é isso que a gente acaba aprendendo também. E a experiência com a ONU só multiplica tudo isso. Eu estou fazendo um discurso aqui muito doido. Era para me apresentar. Meu nome é Renato, eu sou professor da UNB, e é isso. É isso aí. É uma alegria sempre te ouvir. E eu trago boas novas, meu querido, porque é exatamente isso aí que você está dizendo, né? Isso tem que ser estudado, isso tem que ser historicizado. Estamos aqui em júbilo, Renato, porque eu acabei de passar no doutorado na UFMG e é exatamente essa a proposta. Opa! Cara, eu quero relacionar. Maravilha, parabéns. Obrigado. Eu quero contar essa história das associações, sabe? Assim, no papel delas no processo regulatório brasileiro, uma contribuição da psicologia ao assunto. Eu já acho que tem que estar já não sem tempo da psicologia poder tomar um posicionamento, e foi curiosamente, foi exatamente essa pegada que você falou aí, Renato, que vai ser esse trabalho, que só traz alegria e orgulho, né, de imaginar, né, também vou aqui render uma homenagem à Âmano, decana, né, da oportunidade que eu tenho de estar lá hoje, de participar de vários processos dentro da associação, de conhecer o universo desses pacientes, de conhecer esses colegas prescritores, de experimentar na pele todas as emoções, e não são poucas, são fortes emoções de quem participa desse processo, né? Esse processo dinâmico, efervescente, às vezes numa velocidade diferente que a gente gostaria para ver tudo isso mais rapidamente encaminhado e melhor encaminhado, mas é verdade que a gente sente fortíssimas emoções vendo isso acontecer e, de uma certa forma, participando disso. E já que a gente pretende fazer um debate qualificado aqui sobre o tema, Leandro, eu acredito que talvez você pudesse, acho que você tem algumas informações na forma de slide aí, que você poderia, né, contribuir com a gente no debate aqui sobre o THC e o CBD, qualificando para os nossos ouvintes uma boa discussão. Bora lá, vamos mexer nos mitos. Beleza. Eu sei que uma transmissão ao vivo no Instagram, num celular pequenininho, é difícil as pessoas enxergarem, ou talvez o que eu vou mostrar aqui, mas o que eu quero é só para a gente se ligar e, a partir daí, a gente discutir os mitos, as verdades, o que gera em torno dessas duas moléculas aí, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha janela. Se tiver tudo bem aí, espero que vão ver o Diego, vai encaixar essa apresentação aí no cantinho. Pena que ficou bem pequenininho, eu acho, para as pessoas verem, mas isso aqui vai servir um pouco de roteiro aqui para mim. Tá legal? Então, se a gente for falar dessas duas moléculas, olha, primeiro temos que entender que elas vêm de uma mesma molécula, que é o canabigerol, que vai gerar o CBD e o THC. Mas quando você usa uma plataforma de pesquisa especializada, como é a Canaquis, e você joga lá, nessa plataforma que vai procurar tudo que tem na literatura mundial. E qual data? Estou falando de hoje, estou falando de dezembro de 2023, olha. A gente observa que existem mais de 1.600 artigos na literatura que consideram a palavra delta-9-tetrahidrocannabinol, ou seja, o vilão do THC. E esses estudos são distribuídos em estudos clínicos e estudos pré-clínicos. Nos estudos clínicos, olha, já existem mais de 182 estudos duplo cego, prospectivo, randomizado para várias condições usando o THC. Então, isso demonstra claramente que, apesar de muitos colegas médicos, e de muitos pacientes, e de muitos possíveis candidatos a tratamento questionarem a falta de ciência, eu digo que a ciência está em pleno vapor. É claro que é difícil a gente arrumar uma unanimidade, exatamente porque se trata de um vegetal que tem uma pluralidade de conceitos, porque uma planta ela não é perene.
A planta da cannabis ela não é perene, ela não é uma laranjeira, ela não é uma parreira de uva. E mesmo o suco de laranja da mesma árvore ou o vinho da mesma parreira, em safras de anos diferentes, por causa das condições edafloquimáticas, produzem subprodutos diferentes. Imagina, então, uma planta que se renova a cada 6 meses, não é? Então, é muito difícil, dentro de uma medicação que é ligada à planta inteira, você conseguir o mesmo padrão para tentar produzir o mesmo afetamento, né? Um afetamento que seja benéfico. O que a gente tem é a possibilidade de organizar isso de uma maneira mínima. Então, eu quero mostrar para vocês que o THC é muito bem investigado. E quando você vai tentar procurar o mal que isso faz, que eu vou mostrar um pouquinho aqui para frente, você vai ver que não é tão horripilante assim. É claro que a gente precisa entender. E olha que bacana esses estudos, cara. Esses estudos vão em quais órgãos e sistemas? Eu nem estou falando de doença. Eu estou falando que o THC pode agir no sistema nervoso, no sistema digestivo, no sistema que vai envolver a mente, na pele, no sistema imune, cardiovascular, reprodutor, endócrino, muscular, respiratório, urinário, no próprio esqueleto. Isso é porque THC é milagroso? Não, pessoal. Isso é porque o THC é só uma das chaves que abrem pequenos cadeados do sistema endocannabinoide. E quando a gente vai ver essas pesquisas, observa para você ver que interessante. Para a dor é o predomínio maior. Para o câncer, as pesquisas estão bastante avançadas. Para os próprios efeitos adversos sobre cannabis, a ciência se preocupa com efeitos adversos e tenta publicar isso de maneira positiva para tentar informar dos benefícios e dos riscos. Na adição, quer dizer, na drogadição por outras substâncias químicas, ou seja, na dependência química, né, o THC funcionando como protetor, como redutor de risco, não é? Já se ocupa 4º lugar nas pesquisas. Dor crônica, esclerose múltipla, disfunções cognitivas que têm a ver com demência senil, com doença de Alzheimer, com Parkinson avançado, né? A própria discussão sobre como que você deve diminuir os pacientes que ficam dependentes de cannabis, né? Náusea e vômito. Então, a ciência só cresce. E também a gente pensar que só existe receptor CB1, CB2, puxa vida, existem muito mais receptores, tanto de superfície nuclear, de células, né, de superfície, como proteínas S, quanto receptores intracitoplasmáticos, quanto receptores internucleares. Né? Então, o THC age no receptor CB1, nos receptores canabinoides CB1 e 2, nos receptores vaniloides, nos receptores MU, que estão relacionados aos opioides. Então, isso vai muito mais além do que o próprio sistema endocannabinoide. E quando a gente vai listar as evidências que eu coloquei ali com asterisco, por quê? Porque existem vários níveis de evidência, né? Existem sociedades que consideram as evidências somente com meta-análise de estudos clínicos duplo cego randomizado. Ora, se eu e Renato fôssemos esperar um estudo clínico duplo cego randomizado, os nossos filhos hoje não teriam nunca a condição que eles alcançaram hoje. Não é? Então a gente vê, ó, de dor aguda, de dependência química, a gente consegue chegar a 91 condições patológicas que o THC pode ter algum benefício. De maneira geral, como é que é essa história da dosagem? Olha aqui, eu disse que subproduto feito de qualquer jeito vai causar algum afetamento. O que a gente não pode é fazer o mal achando que está fazendo bem. Então, se você que está usando, pedindo orientação para quem está produzindo o seu óleo, ou quer conversar com o seu médico, ou quer entender um pouquinho, entenda que hoje, na literatura, ainda é muito controverso. A dose diária, quantas miligramas alguém pode receber por dia de THC? Vale ressaltar que o pensamento que a gente precisa ter com THC é mais ou menos o mesmo pensamento que a gente precisa de ter com o leite. Com o leite. Você sabia que o ser humano é o único mamífero que toma leite de outro bicho depois de velho? Na natureza isso não acontece. Todo ser humano pode tomar leite? Não, senhor. Então tem pessoas que têm intolerância à lactose. E por causa da intolerância à lactose eu vou proibir o leite? Claro que não. Então a gente tem que ter a sensibilidade de que algumas pessoas não vão se dar bem com o uso do THC.
E você pode descobrir isso de uma maneira tranquila, sem colocar a vida dessa pessoa em risco. Mas se você seguir essa orientação de doses que eu coloco aqui, considerando 2,5 miligramas, uma dose baixa de THC uma vez ao dia, ou até menos do que isso, 1,25 miligramas à noite, né? Uma dose média seria entre 2,5, 10 a 15 miligramas de THC por dia. Lembrando que 15 miligramas de THC é o que tem um baseado num cigarro de maconha do tamanho de meio lápis, em média tem 15 miligramas. Só que a via fumada promove um nível plasmático muito alto, completamente diferente de uma via oral ou de uma via sublingual. Doses elevadas seriam a partir de 20, 30 miligramas de THC por dia. Nesse parâmetro aqui, isso é bem seguro. Então, se a gente imaginar nos malefícios, né, nos efeitos agudos negativos de uma dose alta de THC, o que a gente pode esperar? O tal da bad trip, né, que também só vai acontecer em indivíduos predispostos. Então, se você é um candidato à terapia fitocannabinoide e nunca usou cannabis, para você saber se você é predisposto ou não, a minha dica é: usa um pouquinho hoje. Amanhã você aumenta mais um tiquinho. E assim você vai ver como é que está a sua tolerância. Para evitar de ter ataques de ansiedade, de paranoia, alucinação e psicoses, né? Isso tudo são efeitos transitórios. Suspender o uso passa em questão de poucas horas. Isso não causa defeito definitivo, né? Então, alteração de humor, sedação, sonolência, isso é dose dependente, né? Irritabilidade, euforia, né? E náusea. Por mais que a gente use o THC para combater náusea e vômito, ele em dose alta ele pode induzir náusea e vômito. Tem pessoas que já têm uma tendência a isso. Eu mesmo tenho uma paciente que ela não tolera fitocannabinoide nenhum. Começou com dose baixa, aquilo gera náusea e vômito, tanto vaporizado quanto fumado. E até mãe de uma colega médica nossa que trabalha com cannabis também, não é? E se a gente for ver os efeitos crônicos, né, do demônio, o THC não pode, né? A gente escuta a doutora aí da direita dizendo que o THC está na folha. Gente, presta atenção. Não, o THC, assim como o CBD, está dentro dos tricomas, que são as substâncias. Deu uma travada no áudio do Leandro para mim. Eu também não estou ouvindo, não. O Leandro caiu aí. Eu acho que deu uma travada. Vamos falar com ele no bastidor aqui. Deixa eu avisar aqui. Só um minutinho, pessoal. O telefone ficou para carregar, só um pouquinho. Realmente ele deve ter caído, ele certamente vai... Nem vai... Opa! Não, está aberto o microfone. Ele deve ter caído, certamente ele... Caiu aí, não? Voltei? Caiu. Voltou. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, imagem e som. Estou ouvindo bem. Não, então, beleza. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos falar dos prejuízos do vilão com o uso crônico. Você está falando exatamente do crônico. Você estava nessa parte aí, dali você começou a discorrer sobre o assunto, aí caiu. Tá, então, o mal que o THC pode fazer. Vamos falar do mal, né? Do que a gente tem que fugir do THC. Bom, a gente sabe que 9% dos usuários tendem a ser dependentes, de fazer uma dependência. A que nível de dependência é essa? Bom, tem gente que toma uma cervejinha todo dia, uma dose de pinga antes do almoço. Será que isso é uma dependência? Qual o prejuízo que ela vai causar, né? Agora, a gente tem que entender que o nível de dependência da cannabis é maior quando é o início, é na adolescência. Por isso, eu, como uma pessoa que trabalha com isso, eu acho que para menores de idade, o correto seria uma avaliação médica, né? O uso adulto não deve ser estimulado para menores de idade. O Renato, como biólogo, pode até completar um pouquinho sobre isso, né? Alterações nas funções cerebrais, como memória, tomada de decisão, né, dificuldade para dirigir veículo automotor, isso também recupera com parada com a suspensão do uso, com a abstinência, né? A gente sabe que tem um risco para a saúde mental, com transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão e psicose, mas, de novo, isso é
aumentado na adolescência esse risco, e também em indivíduos predispostos, quer dizer, se testar com dose baixa e perceber, não vai seguir adiante com o tratamento. O uso crônico também pode causar um prejuízo e queda de desempenho, né, nas relações interpessoais, familiares, escola, trabalho. Então, isso depende muito de um bom senso, de um equilíbrio, né, do cenário onde a pessoa vive. Né? E a gente sabe que em gestantes o THC promove danos, não é? Esses danos foram descritos e não são danos assim tão reparadores, mas eu tenho contato com estudos em animais, usando os fitocannabinoides em animais de laboratório submetidos à drogadição. Por exemplo, uma paciente grávida, dependente de cocaína, ela tem um risco muito maior para o seu filho. Se essa paciente que faz uso de droga pesada usar fitocannabinoides, eles vão proteger essa gestação. Então é um efeito meio paradoxal, mas isso precisa ser muito estudado, e no momento a gente não tem segurança para indicar um THC em altas doses numa paciente gestante. Né? Já o CBD, 1.800 estudos, há lá 146 estudos duplo cego prospectivo randomizado, também para os mesmos sistemas que isso tem a ver com o sistema endocannabinoide. As pesquisas estão bem desenvolvidas para epilepsia, câncer, dor, drogadição e tantas outras possibilidades. Inúmeros receptores, mais de 96 condições onde o CBD pode promover uma melhora da qualidade de vida. Doses, puxa vida, aí complicou, porque não existe um parâmetro. A gente sabe que você pode ter acesso a um produto CBD puro, ou um produto que tem menos de 0,3% de THC. Ou um produto como a Amani e as associações promovem no Brasil, um extrato rico em CBD, mas que está dentro daquele quimiotipo 3, que predomina o CBD com um THC com menos de 10%. Quando a gente levanta a literatura, eu fiz isso aqui até ontem para atualizar, quando o CBD está junto com o THC num extrato tipo da Amani, a dose média na ciência foi 6 miligramas por quilo. Ora, uma criança de 1 ano tem 10 quilos, tinha que ter 60 miligramas de CBD. Uma criança de 10 anos pode pesar 40 quilos. Então, mesmo assim, essa dose de CBD, num produto onde o THC é maior do que 0,3%, essa dose tem que estar relacionada com o THC para a gente evitar de dar uma dose elevada. Agora, o CBD puro, o Prat Dona Duzi, o CBD 0,3% que estão aí nas farmácias, que você pode importar, para conseguir um efeito esperado, as doses têm que ser bastante elevadas, não é? Porque o CBD puro não tem o efeito entourage, que é o efeito que a gente sabe que o melhor remédio é aquele que está mais próximo da planta, porque várias coisas vão funcionar ao mesmo tempo. Então, quando o CBD é 20:1, ou seja, 5% dele é de THC, ó, isso aí é um protocolo que eu sigo. Então, até 40 quilos eu dou 75 miligramas de CBD por dia. E nesse produto, que é um 20:1, esse paciente vai receber 3,5 miligramas de THC por dia no máximo, que está dentro da dose baixa do THC. Acima de 40 quilos, eu vou passo dos 75 miligramas. Dependendo do caso oncológico, olha, se um CBD puro, a dose variou, gente, na literatura de 1 para 50 miligramas. Então, você imagina 25 miligramas por quilo de peso, quer dizer, quanto que vai custar um tratamento de um homem de 70 quilos, de um paciente de 70 quilos, que tem que tomar 1.750 miligramas de CBD? Isso não tem sentido. Né? Então, a minha prescrição, quando eu me concentro no CBD, eu penso muito no benefício anti-inflamatório, porque o CBD ele não tem ação direta no receptor, ele promove a anandamida, uma vez que ele impede que ela seja quebrada precocemente. E a anandamida, que é o endocannabinoide, no sistema imunológico, ele tem um papel crucial na inflamação, diminuindo a interleucina, reduzindo a inflamação. Os médicos aprendem muito na faculdade o que um pernilongo faz quando te pica. Não é? Vai acontecer lá uma reação inflamatória, que é a tríplice reação de Lewis. Mas ninguém te explica como que aquilo desliga. E aquilo desliga através do sistema endocannabinoide. Os efeitos adversos do CBD, para eu encerrar aqui e passar a bola para o Renato. Quais são os efeitos adversos? Olha, o primeiro efeito adverso é positivo. Por quê? Porque ele, em conjunto com outros anticonvulsivantes, minimiza
os efeitos adversos do anticonvulsivante. E eu vivi isso. O Benício tomava de valproato, que é o ácido valproico, 750 miligramas, e mantinha enzimas hepáticas elevadas, e teve amilase pancreática alta com dor abdominal. Uma vez que a gente começou a dar CBD, diminuiu o processo inflamatório. E o mais louco é que o CBD e o ácido valproico seguem a mesma via de metabolização, né? Então, a gente tem que entender isso. Mas algumas pessoas pode acontecer uma fadiga, uma irritabilidade, uma insônia, mas isso é raro. E esses efeitos negativos só acontecem com doses acima de 200 a 300 miligramas. Que sonoplastia linda que a gente está tendo aí do Cauê, né, gente? Bom, o que eu chamo a atenção é que existe trombocitopenia. Eu procurei isso na literatura. Eu fui atrás disso ontem e só achei um caso. Alguém descreveu um caso de trombocitopenia. Para quem não sabe o que é trombocitopenia, é uma condição na qual diminui as plaquetas e o indivíduo tem um sangramento. E quando eu fui achar esse artigo, eu achei ele fraco de consistência, e nem a dose de canabidiol tinha descrita no artigo que mostrou que é um homem só. Mas eu vejo a direita, eu vejo as pessoas descrentes dizendo que vai prejudicar a coagulação. Olha, eu acho que a interação medicamentosa com anticoagulante é importante, dá para monitorizar, mas chegar a uma trombocitopenia é meio um absurdo. Né? A interação medicamentosa aqui eu já falei. Né? E essa interação vai com anticonvulsivantes, com anticoagulantes, com imunossupressores, com opioides, com medicamentos para AIDS. Nada de sério. O que precisa é de uma conversa com o prescritor, o que precisa é de uma discussão e colocar bem claro, se você usa anticoagulante, você tem que falar para o seu médico isso. Mas, de maneira geral, é muito seguro, não é uma terapia de exclusividade de prescrição médica. Eu acho que um orientador, um cultivador, um entendido, um terapeuta canábico pode ajudar muitas pessoas. É claro que a formação médica é fundamental no que diz respeito às pessoas que estão severamente comprometidas com polifarmácia, e aí sim precisa de um conhecimento médico para poder tirar a terapia canabinoide, tanto do CBD quanto do THC, o melhor resultado. Então, eu gostaria de ouvir o Renato, para ele fazer considerações aí sobre o que a gente conversou aqui, que a gente está partindo aí para a nossa metade final dessa primeira live. Vai lá, Renatão. Calma, doutor Leandro. Peraí, Renatão, deixa eu fazer a ancoragem aqui. Agradecer a nossa audiência. Tem pessoas queridas aqui manifestando o carinho pelo que está sendo dito aqui, o interesse. Eu quero mandar um beijo para a Marcha da Maconha de Divinópolis. Eu devo muito a Divinópolis no ativismo da minha vida. Um beijo para a Marcha da Maconha de Maceió. Porto Velho, eu acredito que seja também a Marcha da Maconha. Heitor Amaral deve ser o Heitor do Social Banza. Obrigado, Heitor, pelo seu interesse, pela nossa discussão. A Mary Joana, nosso querido Dário 420, Thaís Lourenço, entre outras pessoas queridas que estão nos assistindo. Aqui fica a nossa gratidão pelo seu interesse, por escutar um debate legal desse. Mas antes, Renato, de você pegar a bola, eu quero pegar uma costura na fala do Leandro e jogar para você. Eu vou ficar o Leandro deu uma aula aqui para a gente, né? Inclusive, eu recomendo as aulas do Leandro, são muito boas. Se tiver a oportunidade de assistir na seara que ele pratica essa docência canábica, você não vai se arrepender. Mas, enfim, eu vou ficar... Como eu sou psicólogo, eu vou dar uma puxada na conversa em cima um pouco dessa coisa do mito, do medo, Renato, da coisa da esquizofrenia, da porta de entrada da esquizofrenia, né? A porta de entrada do crime, essa coisa toda construída historicamente no Brasil. Eu quero fazer um gancho da seguinte forma. Sobretudo os detratores, né, os antipáticos ao tema, jogam pesado com o THC, tentando localizar ali o vilão. Eles toleram a ideia até de um CBD sintético, importado, a preços exorbitantes. Eles não conseguem recuar diante da verdade, tem que admitir que há medicina nisso, mas eles ainda ficam aqui arranhando a garganta para engolir o THC. Mas vamos fazer um debate de THC que rapidamente eu vou puxar a bola para o seguinte. O Leandro ainda comentou aqui que falou de efeitos colaterais, falou de efeitos outros, né, que podem surgir, inclusive do ponto de vista de aspectos psicoativos, e ele faz questão de ressaltar assim, né, mas quando esses efeitos surgem, normalmente eles passam, né, não são efeitos que não têm uma ação definitiva, né, isso não é
não cria uma psicose onde não existiria predisposição para essa psicose. Né? Muito rapidamente, 2 vinhetas clínicas, só para a nossa audiência entender. O Leandro deu uma aula técnica, né? Ele discorreu sobre aspectos muito interessantes do próprio sistema da medicina canabinoide. Eu quero pegar um pouco disso que talvez esteja mais perto da vivência das pessoas, do lugar comum, um pouco do mito, talvez, e de uma eventual relação aí dessa história de THC maconha, THC psicose, perdão, que eu vou contar uma vinheta clínica rápida. Uma pessoa estava com colegas dentro de um carro, eles foram fumar um baseado. Aqui em Minas Gerais, a gente fala fazer um expresso. Essas pessoas foram... O sujeito em questão começou a conversa me falando assim: eu não gosto de usar maconha, não gosto de fumar maconha, porque eu tenho sintomas psicóticos. Como é uma pessoa que eu conheço, né, eu não percebo sintomas psicóticos nessa pessoa de modo regular. E quando ela me falou isso, eu perguntei qual era o sintoma psicótico em questão. Né? E ela relata: havia saído com amigos, passeando de carro, fumaram baseado, e a partir do momento que bateu, ele teve a nítida sensação de que os colegas, que os amigos que estavam na frente, né, nos bancos da frente do automóvel, estavam falando dele. A partir do momento que bateu, ele ficou meio autorreferencial, que realmente é um sintoma próximo, né, compatível com sintomas psicóticos, e ele ficou com uma ideação paranoide, onde ele achou, de repente, que esses amigos, através de códigos ali, de uma linguagem diferente ou cifrada, estavam falando dele. Quando ele me disse, eu entendi. Eu falei, sim, certamente. O que decorre para esse sujeito do contato com o THC, tanto é que ele não usa da maconha, de modo geral, né? O cigarro de maconha, ele não usa porque ele não gosta desses fenômenos, o que faz para mim todo sentido, porque, de fato, ali haveria mesmo uma sintomatologia psicótica que pode ser super desconfortável para o paciente. E aí, Renato, eu quero remeter a um dos episódios, talvez onde eu tenha visto falar nas primeiras vezes. Eu adoro rever isso, mostro para os meus alunos, que era um debate da Folha de São Paulo, que estava você, Siddhartha Ribeiro, estava Maria Lúcia Caram, a juíza, né? Estava ainda alguém que a gente não aprecia muito as posições, que é o Ronaldo Laranjeira, e um outro senhor que era do Amor Exigente, me falha aqui o nome dele. Naquela ocasião, Renato, o Siddhartha desenvolveu um pensamento super interessante. Eu gostaria que, uma vez que estava lá que você pegasse um gancho com isso e discorrer um pouco nessa seara para a gente. A gente nunca sabe quando vai ocorrer uma psicose até que ela ocorra. Nós não temos como avaliar previamente um quadro, uma psicose. Não consigo diagnosticar uma psicose antes do surto. Naquela ocasião, Siddhartha relatou que algumas pessoas, quando usam maconha, têm sintomas muito desconfortáveis. Quais? Sintomas como despersonalização, né? A pessoa se desorientar em relação a si mesmo, se desorientar na sua relação espaço-temporal, você é tomada de uma crise de pânico, você é tomada de uma crise de ansiedade, que é fato, isso eventualmente pode ocorrer. E, na ocasião, Siddhartha, nosso querido, disse, eventualmente isso teria uma contribuição preciosa aqui, que é maconha em pequenas doses, causando efeitos, sobretudo desagradáveis, poderiam ajudar a perceber uma psicose antes mesmo, talvez, que ela ocorresse, um surto propriamente dito, né? Isso seria quase como um fator preditivo da possibilidade de uma psicose estar ali naquela situação. Dito tudo isso, falei mais do que eu gostaria, mas eu achei necessário fazer o recorte para produzir o sentido, Renato. Fala um pouco disso, assim, naquela ocasião, daquele debate que você conseguiu resgatar e da sua própria experiência também como professor, como pesquisador. Costura um pouquinho nessa linha aí para a gente, Renatão, por favor. Vai lá. Eu prefiro ir por um outro caminho. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente teria que valorizar, do ponto de vista da comunicação a respeito do uso terapêutico da cannabis, a gente deveria sempre colocar um contraste muito claro entre o que é o uso médico e o que é o uso que a pessoa faz por conta própria, porque decidiu usar para ter uma experiência mental diferente. Então, quando o Leandro diz, por exemplo, que existe uma estimativa de 9% de dependência, ele não está falando do uso médico, ele está falando de pessoas que usam por conta própria para ter as experiências mentais que a maconha pode causar para quem é músico, para quem é artista, para quem quer
praticar esporte, para quem quer ir numa festa, para quem quer relaxar para conversar, quem quer relaxar para fazer sexo, e num contexto que não é o contexto que é guiado por uma receita, guiado por uma conversa esporádica com o médico. Então, são coisas diferentes. Então, em termos de uso médico da cannabis, é importante deixar claro que o uso médico, por definição, não é abuso. Portanto, são situações muito mais controladas, as situações em que a pessoa sabe o que está usando, sabe a quantidade que está usando, é prescrito por um médico que sabe o que está fazendo, está ouvindo o relato, né, do que o paciente está sentindo, na medida em que ele vai dando a dose de tiquinho em tiquinho, como o Leandro falou. Esse é um processo completamente diferente do processo que o Anderson descreveu, por exemplo, na situação da pessoa fumando no carro. Então, é importante, em relação ao que o Siddhartha falou, eu não acredito que situações como essa, que o indivíduo fuma cannabis sem saber o que é e pode ter um surto, isso não tem benefício nenhum, eu sei que não é isso que o Siddhartha queria dizer. O que a gente pode tirar claramente é que para os dois casos, para quem faz o uso médico e para quem faz o uso não médico, evidentemente, a melhor maneira de se controlar a situação é saber o que está sendo tomado. Então, a primeira providência que as autoridades têm que tomar para evitar que pessoas tenham essa situação que o seu amigo teve é esclarecer a sociedade de que existem plantas onde a proporção exagerada de THC em relação ao CBD cria uma possibilidade de uma interação farmacêutica que pode passar da euforia para a ansiedade, né? Então, tanto o THC quanto o CBD é outro mito que eu quero pegar, né? Eu vou fazer uma conversa aqui, amarrando um pouco tudo que foi dito, porque vocês falaram 40 minutos quase de coisas para eu comentar. Então, eu já vou fazer uma outra coisa que eu acho fundamental dizer para as pessoas. Primeiro, qualquer substância biologicamente ativa, ela tem uma faixa excelente, uma faixa própria, uma faixa ideal de uso com finalidades terapêuticas. Ou seja, a partir uma dose muito pequena não faz nada, a partir de uma certa dose começa a fazer aquilo que você quer, e a partir de uma dose maior começa a fazer aquilo que você não quer. Qualquer substância médica é assim. O CBD e o THC são substâncias médicas e são assim. A insulina é assim. A aspirina é assim. Qualquer substância médica é assim. Os detalhes e os efeitos são próprios de cada substância, são próprios de cada organismo. Mas existe uma janela terapêutica. E as duas substâncias, tanto o canabidiol quanto o THC, são substâncias psicoativas. E outras coisas também. Em relação a elas serem psicoativas, embora sejam psicoatividades distintas, nos dois casos existe também uma janela terapêutica. Existe uma faixa de efeitos desejáveis do CBD, que são efeitos neurológicos e efeitos que vindos do padrão de ativação neurológico também entram na esfera daquilo que é percebido mentalmente. Então, por que está errado dizer que o CBD não é psicoativo? Porque o CBD é calmante, o CBD é ansiolítico, o CBD é levemente sedativo e o CBD é antipsicótico e antipsicotomimético. É um monte de psicoatividade. E todas as psicoatividades de qualquer substância, quando em excesso, elas vão migrar para o outro lado, porque vão começar a agir sobre receptores onde só em quantidades altas essa substância vai agir. Por exemplo, a maioria dos estudos que você pode ver de uso de CBD puro ou quase puro para epilepsia, por exemplo, é muito frequente relatarem, por exemplo, excesso de irritabilidade. Né? Isso já é o CBD passando do ponto ideal
e começando a ter um efeito fora da curva dentro da janela terapêutica, né? Em autistas, você pode observar, em alguns casos, por exemplo, sintomas de toque piorarem quando os pais tentam aumentar o CBD para ver se consegue ter um efeito mais visível em relação ao controle dos comportamentos, em relação à conectividade com os outros. E é aí que o THC entra, e aí que entra outra parte do que eu quero dizer. É que o THC também tem uma janela terapêutica, ele também tem uma dose muito baixa que não faz nada. A partir de um certo ponto, ele começa a fazer um efeito que pode ser também ansiolítico, um efeito que tem efeitos psicológicos distintos do CBD, porque ele aguça de uma forma muito clara a perspectiva, digamos, positiva das sensações e da relação afetiva com a própria consciência, com a realidade. Então, o THC, ele tem essa puxada de pegar... A gente tem, assim, simplificando, duas dimensões importantes da nossa percepção subjetiva da realidade. A percepção de valência, se é ruim ou se é bom, e a percepção de saliência, que é a intensidade com que a gente sente isso. Então, por exemplo, o THC, ele mesmo de forma sutil, ele muda muito a valência positiva de qualquer sensação, né? Então, o tato tem uma leitura mais sensual ou sexual, a gustação tem uma leitura muito mais intensa e prazerosa, o olfato a mesma coisa, a visão a mesma coisa, a percepção musical, tudo é muito mais profundamente percebido, numa conexão muito clara entre aquilo que é sensorial e aquilo que é perceptual, misturando com o emocional. Então, o THC ele faz essa ponte de aumentar o grau de positividade do que a gente percebe, por isso ele também é chamado de euforizante. Mas quando o efeito aumenta, vai aumentando, o THC age numa parte do nosso cérebro que ela é muito boa em aumentar a saliência das coisas, positivas ou negativas, e age numa área que é boa para a gente sentir a parte positiva. Mas quando o THC fica muito alto, a gente fica com a valência alta e sai da euforia e vai rapidamente, se a dose aumenta, para um estado de valência negativa e saliência alta, que é a sensação de paranoia, a sensação de ansiedade, de preocupação e tal. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque o THC está numa dose muito alta, e como é que a gente pode controlar isso? A gente pode controlar a beleza de tudo isso, empacotando aí o que o Leandro falou, é que a gente pode controlar tudo isso com uma solução muito simples, que é misturando os dois. Se você mistura o THC com o CBD, eles vão colaborar entre si na faixa terapêutica e vão reduzir a dose que os dois precisam para atingir o efeito mais positivo um do outro. Então, se você mistura CBD com THC, você precisa menos CBD para controlar a convulsão, você precisa menos CBD para controlar a ansiedade. Se você mistura o THC com CBD, você precisa menos THC para controlar os comportamentos agressivos, para facilitar a conectividade, para controlar a dor, para controlar uma perspectiva, ensejar uma perspectiva mais positiva da vida, melhorar a condição psicológica, reduzir a ativação da amígdala, que por sua vez vai reduzir os processos inflamatórios e vai redundar num conjunto completo e interconectado de melhorias inseparáveis, que são as melhorias do ponto de vista estritamente fisiológico e mental, porque trabalham com um processo que é controlado pelo mesmo centro, que é a amígdala. Então, quando você mistura o CBD com o THC, a chance da pessoa ter a noia é muito menor, porque o CBD ele é antagonista do THC nos efeitos negativos do THC e é sinergista do THC nos efeitos positivos do THC. Então, misturando THC com CBD, você diminui os efeitos colaterais do CBD, misturando CBD com THC, você diminui os efeitos colaterais do THC, e é isso que é o belo da natureza, porque a planta já traz isso. É quando o homem quer um efeito excessivamente comercializado e fazer o marketing de que você quer uma potência de THC, quer ficar muito doido,
Aí cria uma planta lá de muito THC e pouco CBD. Essa aí eu não recomendo para ninguém. Né? Então, se a gente vai na veia médica mesmo e vai olhar a planta e ver que a planta já traz em si mesma uma variação de componentes, de combinações de CBD e THC, a gente consegue, conhecendo esses fatores todos, discernir qual é a melhor combinação para cada pessoa. A pessoa que tem uma tendência familiar à esquizofrenia, a pessoa que tem a tendência particular própria de ter ansiedade, ela precisa saber que ela tem que evitar o THC sem CBD. Ela tem que usar sempre uma quantidade maior, de preferência, de CBD do que THC, seja para qual for o problema que ela for tratar. Isso já é uma grande forma dela evitar esse tipo de problema aí, tá, o Anderson? E entrando um pouco no que o Siddhartha falou, eu acredito que o que é importante a gente entender do que o Siddhartha falou é o seguinte: existe 1% de pessoas no mundo que expressam os sintomas definidores da psicose e da esquizofrenia. Ou seja, elas têm surtos, ela tem momentos em que ela não enxerga uma realidade que os outros também enxergam. 1% dessas pessoas do mundo, quer dizer, 1% das pessoas do mundo tem essa tendência. Esse 1% tem filhos. Os filhos desse 1% têm uma chance maior de desenvolver esses problemas do que as outras pessoas. Esses filhos do 1%, se eles sofrerem de ansiedade durante a adolescência, provavelmente eles são o grupo de pessoas que mais vai sentir o impacto do excesso negativo do excesso de THC. Então, veja bem, que é um grupo muito restrito de pessoas. É um grupo que demanda uma atenção forte nossa, porque é uma questão importante o que eles podem passar, mas numericamente é 1%, e não é um mistério. A gente sabe quem são essas pessoas. Se você tem um adolescente que ele relata que tem ansiedade e você quer tratar ele de epilepsia, então preste bastante atenção nesse cuidado de evitar qualquer aumento na dose de THC que não seja um aumento muito lento e graduado, levando em consideração uma proteção garantida pelo CBD para você poder trabalhar uma combinação adequada, evitando os efeitos colaterais. Isso vale para qualquer tipo de problema. Então, as pessoas como o amigo do Anderson e os adolescentes que têm ansiedade e ainda não tiveram um surto, se eles fumarem uma maconha que tem muito THC e eles tiverem um excesso de ansiedade por isso, eles podem sair do excesso de ansiedade para um surto. Então, essas pessoas têm que realmente tomar muito cuidado e onde a gente tira a segurança para essas pessoas entenderem como administrarem racionalmente o seu uso. Ela tem que saber o histórico de saúde mental da família dela. Tem um tio que surtava, tem um tio que era psicótico, ela própria sente ansiedade, depressão, a mãe teve depressão muito forte. Todo esse tipo de informação é importante para a gente avaliar a carga genética dessa pessoa, e aí o médico vai saber, né, equilibrar esse uso aí. Então, olha, eu fiz um comentário aqui um pouco longo, mas tentando empacotar o que eu considero essencial dessa introdução muito densa e apropriada que vocês fizeram aí. Caraca, Renato, uma aula lindo, a nossa audiência está adorando aqui. Eu tô com o coração partido aqui, porque a gente não pode passar de 1 hora da live, ela vai ficar salva, né? Então, nossos queridos ouvintes estão vendo o debate que a gente vai fazer desse nível. Senhores, é simplesmente dar tchau para a audiência, para a gente não perder a live. Nossa, que coisa iluminada. 2024 tem mais, temos novidades, temos nova sede. Essa live vai estar salva na página da Amani, você consegue acessá-la por lá. Divulgue e compartilhe, por favor. O nível dessas informações é muito importante de chegar à população de modo geral. Leandro, dá o tchau. Renatão, dá o tchau. 3 minutinhos só. Olha que fantástico, é isso mesmo. Então, a gente acabou de aprender que CBD e THC têm uma irmandade para agir junto.
lembrando que o melhor remédio é aquele mais próximo da planta, que o melhor remédio depende de uma participação, de um compromisso prescritor, paciente, orientador, paciente, e isso é uma coisa que a gente consegue fazer em equipe. E a associação, de fato, é uma revolução, e só existe esse esquema de associação aqui no Brasil, e as coisas nesse ano prometem, a gente espera sair uma regulamentação. Queria desejar a todo mundo aí um 2024 de muito sucesso. Renato, prazer enorme, cara. Essa parceria nossa ainda vai render muitos frutos. Beijo no Cauê, em todo mundo que você ama aí. Um 2024 show para todo mundo. Eu que falo agora ou Anderson? Você, Renato. 2 minutinhos para você despedir. Bom, eu estou adorando essa série de debates. Eu acho que a gente tem que criar mesmo um programa nosso, alguma coisa assim, que eu acho que vai dar bastante ibope, viu? Que a gente vai aprendendo a maneira de dinamizar e de fazer da forma que caiba, né, nessa 1 hora, no tempo que for, todo esse tanto de carga, de informação que a gente tem para compartilhar. Os três, cada um com a sua perspectiva própria. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Para mim, é um bate-papo que eu ganho muito, né? Sempre saio sabendo mais do que entrei. Para todo mundo que está escutando, muito obrigado pela atenção. É um luxo realmente poder falar e saber que tem alguém prestando atenção, alguém dando importância àquilo que você está dizendo. Eu espero que das próximas vezes a gente tenha mais oportunidade de uma interação mais direta com o público. A gente pode fazer uma live só para isso, se for o caso, só para ficar batendo bola com os espectadores. E a gente vai ter tempo e disponibilidade para isso, porque eu estou aí para isso mesmo, porque eu estou gostando. Feliz Ano Novo para todo mundo, feliz Carnaval, feliz Páscoa, feliz aniversário, Dia dos Pais, das Mães, dos Filhos, da maconha, para todo mundo aí. Falou! Um beijo, pessoal. Assim a gente pede, e não perca as próximas lives, porque isso aqui começou assim e promete muito mais do que 2024 promete. Um beijo para todo mundo. Feliz 2024. Conte conosco. Tamo junto. Falou!